Hello, hello, iluminados do signo de Capricórnio. Bem-vindos ao Magnificent Tarot. Estou aqui hoje com as previsões para vocês, uma previsão atemporal. Pessoal, andei sumida aqui um tempinho, né? As coisas ficaram um pouquinho complicadas, mas espero que vocês se conectem com essa energia e que ela possa ser poderosa de maneira a conseguir ajudá-los a superar ou passar por esse momento de vida de uma maneira mais leve, mais gostosa, tá? Porque eu acho que os avisos do tarô são importantes para nos alertar, para nos orientar, tá bem? Agradeço a todo mundo que puder curtir aí, se inscrever no canal, vocês são muito bem-vindos. E vamos lá à sua leitura. Já embaralhei aqui previamente, fiz alguns cortes, vou fazer aqui na sua frente também, né? Para vocês se conectarem, se energizar. Vamos ver o que vocês estão passando nesse momento. Vamos lá, boa sorte. Vou tirar as cartas e depois a gente entra, né? Na sua... Eu conto pra vocês como que tá a energia. Vamos lá. Ó. Um 6 de pentáculos. Temos aqui dois grupos, obviamente, na energia de cara. Um grupo que tem estado no momento de grande doação. Doação para as pessoas, né? Vocês estão aí no momento onde vocês podem ajudar pessoas, né? Aqui me mostra que você pode estar, às vezes, dando atenção para alguém que não precisa da sua ajuda, enquanto alguém que realmente precisa fica esperando para que você se volte os seus olhos para essa pessoa e auxilie. Ai, Ana, como é que eu posso fazer isso, tá? Como é que eu posso fazer isso para vocês? Olha, prestem atenção. Se quem te pede um favor, uma ajuda, se essa pessoa realmente precisa. Porque às vezes eu tenho uma pessoa muito perto de você que realmente necessita da sua ajuda e você é capaz de ajudar, às vezes com até muito menos, e que você não tem prestado atenção, tá? Aqui me pede para você manter esse equilíbrio. Também é um alerta para se você não tá doando muito para os outros, esquecendo de você mesmo. Porque entenda, prosperidade, pessoal, vou falar de prosperidade, que é uma carta de ouros aqui que nós estamos lidando, tá falando de muitas coisas de se doar. Vamos começar aqui falando de diferenças. Prosperidade. Prosperidade, você pode ter prosperidade na sua vida. Isso não quer dizer que você tenha dinheiro, tá? Pessoas prósperas. Pessoas prósperas são pessoas que têm o quê? Tem família, tem saúde. A prosperidade é você ter sensibilidade com relação ao outro. Prosperidade, você ter uma família linda, filhos em torno de você, as coisas prosperam, as coisas crescem em torno, você tem muitas possibilidades. Às vezes tem amizades que te ajudam, isso é prosperidade. Você é uma pessoa que se conecta com essa energia de abundância. Mas isso não quer dizer que você é uma pessoa que tenha recursos financeiros. Porque aí eu teria que falar que você tem prosperidade financeira. E aí, o que é a prosperidade financeira? Isso todo mundo já sabe. Você tem um dinheiro no banco suficiente para se manter e que provavelmente você possa ajudar outras pessoas. Isso acho que fica bem claro. E aí, que a advertência desse momento aqui é que você pode estar usando os seus recursos para ajudar pessoas que não precisam, que elas só vejam, elas estão enxergando a sua prosperidade financeira ou a sua prosperidade de ser bom em favor próprio, enquanto pessoas que realmente precisam da sua ajuda, que pode ser às vezes um familiar que está passando por uma dificuldade, você não está ali realmente auxiliando, né? Pode ser essas situações em torno de você. E também fico muito preocupado em você estar olhando muito para o outro, ajudando muito o outro, preocupado muito, ai, porque meu irmão, porque minha família precisa disso, e esquece de você. Isso é um exemplo muito claro quando você às vezes dou um tempo para uma pessoa que não realmente precisa, em vez de estar indo lá, por exemplo, dedicar um projeto seu que te ajuda a se sentir melhor, ou até mesmo dedicar à academia, dedicar à leitura para melhorar o seu desenvolvimento pessoal. Então, sabe, essas questões de autossabotagem, toma muito cuidado com isso. E por que eu tô falando isso? Porque eu tenho aqui, o que tem é uma rainha de copas. Sinal que você tá aí, ó, no transbordo, né? Querendo acolher todo mundo. Espero que você esteja acolhendo aqui a si mesmo,
tá? Uma rainha, ela fala muito das suas emoções. É um momento que você está se sentindo muito positivo, muito querendo acolhedor. Você está no momento de acolhimento, tá? E o que tá faltando aqui pra você nesse momento, eu aqui falando dessa questão da sua dualidade, de às vezes não enxergar o que as pessoas realmente querem de você, os abusos que elas podem fazer, eu tenho aqui a carta do diabo para comprovar o que falta malícia da sua parte, entender o que é certo, o que é errado, o que realmente é bom. E aí eu abri uma aspas aqui e peço licença para falar para vocês o tanto que as pessoas precisam de passar, por, às vezes, por algumas fases difíceis para que elas possam ter o próprio crescimento. Quantas vezes nós impedimos que um familiar, que uma pessoa próxima, um amigo, né, ou até mesmo uma instituição, que as pessoas possam crescer, melhorar, entender que algumas coisas não estão dando certo e que elas tenham que mudar de postura. E um exemplo que eu vou dar disso é de uma mãe. Uma mãe que tem um filho já adulto, o filho tem tal habilidade, até inteligente, tem muitas habilidades para conseguir o próprio trabalho, poder ter a própria casa e morar, né, ter sua vida. E aí o que os pais fazem? Ah, não, fica por aqui. Ela continua ali passando a roupa dele, ela continua ali dando uma mesada para ele, bancando ele em casa. E aí você fala: "Ai, que mãe bondosa e tudo". Aí eu te pergunto: essa mãe vai viver para sempre na vida desse filho? Essa mãe tá permitindo que o filho dela experiencie com as próprias pernas a vida real, como tem que ser, e que ela possa dar suporte quando ele realmente precisar? Até onde que essa ajuda é boa por parte dessa mãe? Eu sei que hoje a situação é de pessoas que moram com os pais, porque a vida não está fácil, mas desde que isso não impeça você de crescer e seja independente. Ai, mas Ana, você não entende, né? As coisas são difíceis, a gente precisa do suporte dos pais. É, mas você também tem que entender que os pais não são para sempre e que toda vez que você pede para sua mãe, para um irmão te ajudar, né? Se for você, for essa situação, você pedindo ajuda de alguém, capricorniano, que você impede que a pessoa também use desse tempo e desse dinheiro para se ajudar, para fazer alguma coisa que ela goste. Ela vive em função de vocês. Então, aqui, olha a dualidade. Eu vejo que pode ter as duas situações acontecendo aqui para você, Capricórnio. Ou você se doando demais para os outros, ou você pedindo ajuda demais para o outro, esquecendo que você também tem habilidades e potencial de resolver as situações. Tá? Há aqui também uma energia muito grande de vocês não saberem muito o que fazer. Eu acho que é você sendo abusado, tá? Você sendo manipulado a doar seu tempo, seu dinheiro, seus recursos em prol de alguém que realmente não precisa. E aí, como é que eu sei disso? Como é que você sabe disso? Não, não sei nada, é o tarô que tá me dizendo. Olha que você é inundado nas suas emoções, achando feliz, achando que tá fazendo a coisa certa, doando seu tempo e dinheiro para as pessoas erradas, porque aqui, olha como tem esse exemplo aqui muito claro. É que eu tenho um cara com uma veste totalmente intacta, ele tá voltado pro cara, que tem boas posses, e eu tenho um cara aqui com uma veste toda, como que eu posso falar isso? Trapeada, né? A gente vê que a pessoa tá em situação de pobreza e não tá muito bem, e ele tá doando pra um cara, e tem uma balança na mão. Então, ele tá decidindo quem que ele tá doando o dinheiro dele. E aí você vê que tá todas as moedas na mão dele caindo pra um cara só. Por que ele não dividiu as moedas entre os dois? Podia ser as duas mãos, em vez dessa balança aqui, tá? Doando, sinal que ele tá voltado pra uma tendência do juízo que ele mesmo criou na situação. Então, assim, esse cuidado é muito interessante que você tome agora com relação, principalmente com questões de dinheiro, porque vem aqui energias muito densas, questões de manipulação possam estar aí te rodeando. Provavelmente vocês estão numa situação de financeira muito boa. Aqui também tem muita mentira e enganação, porque o resultado disso aqui é no final você com uma lesão muito grande. Então aqui já vem uma advertência grande para não emprestar dinheiro. O dinheiro que for emprestado nessa fase, porque você, então com dinheiro aqui não sei o que fazer, não sei se eu vou investir, não sei se eu compro uma bicicleta, não sei se o que eu faço, né? Pois é, já vou te contando aqui, ó. Se você não fizer um investimento que não foi estudado, que foi só dado por as emoções, se você tem uma tendência aqui muito grande a ser enganado. Essa é a verdade para você, capricorniano. A tendência a ser enganado pela sua preguiça de não saber o que fazer, tá? Você tá lá, ai, tô aqui, tô bem, não sei o que fazer, preciso de uma emoção, quero ajudar alguém, e aí vai te ajudar de uma forma tão grande, vai ficar prejudicado. Essa pessoa vai levar vantagem grande para você e você depois vai ficar com uma conta grande para pagar.
e você não vai ter ajuda nenhuma. Porque a energia do diabo, nesse caso aqui, não é legal. Não é legal. Se não é você manipulando aqui, que eu acho que não é a situação, é você sendo manipulado. E manipulado porque você quer. Porque você julgou que você está sendo bom. Mas cuidado. Bondade hoje é um termo que, infelizmente, a bondade, ela hoje tá levando as pessoas realmente para os lugares, as profundezas dos lugares, você sabe onde que é, né? Exatamente. Deixa eu continuar aqui. Vamos tirar mais uma energia. Residiu até um arrepio aqui. Isso aqui também pede para mim avisar para vocês. Tomar cuidado aí com investimentos na internet. Bitcoins. Cuidado com facilidades. Vocês estão achando que tá com dinheiro sobrando, que pode fazer e esbanjar o que quiserem? Vão ser levados ao engano, tá? Cuidado com isso. Cuidado com jogos de azar. Pedidos de empréstimo. Cuidado até com o que você compra na internet, que achando que é original e vai vir para você um belo do falsificado, porque a energia aqui tá de uma ingenuidade, de um tamanho. Então equilibre a sua energia aí, meu filho e minha filha. Olhe para si. Porque às vezes a necessidade de doar, de ajudar o outro, não é porque você é tão bom assim, não. Porque já que tem um diabo aqui, vamos falar a verdade. Né? Vamos falar a verdade. É você se sentindo aí que às vezes a gente se sente inútil. Isso é parte do ser humano, gente. A gente não é 100% o tempo todo. Se sente inútil, quer se sentir bem, fazendo uma coisa boa. Porque não está fazendo nada pra si mesmo, né? Porque você tem um tédio aqui. Esse 7 aqui me mostra que é alguém que tem uma colheita. Ou seja, estão numa fase de vida boa, mas que também não sabe o que fazer. Tá vendo que tá olhando aqui pras moedas? Ele plantou, colheu os frutos e agora ele tá lá olhando, sem saber o que fazer. Com o arado dele, né, na terra lá, sei lá o que for. Não sabe o que fazer, aí que fala, ai, tô aqui, não tô fazendo nada. Ah, deixa eu me sentir útil, fazer uma doação, postar na internet que eu doei um dinheiro. Aí vem lá um familiar, já pede um dinheiro, fala que vai pagar depois, não paga, nunca mais. Aí você vai sendo bonzinho, bonzinho, ou pagando, ajudando alguém, alguma coisa assim. E no final você se lasca. Se lasca. Ou fazendo uma doação para uma instituição, depois entende que a instituição era falsa. Ou fez uma doação, uma vaquinha, alguém falou que tava, né? Eu sei que tem várias calamidades públicas aí acontecendo no mundo inteiro. Aí você doa um dinheiro achando que tá sendo destinado para uma coisa, uma causa boa e tá indo pro bolso de alguém, tá? Eis a energia aqui. Aí deixa eu tirar o fundo do deck para completar, porque não tem nem mais o que falar, porque a coisa tá feia. E a torre tá aqui no seu... A coisa vai cair. Ai, ai, ai. Aqui também fala de vício, tá? Pessoal celebrando muito a vida, levando a vida doidado, se alinhando com pessoas que estão sugando a sua energia. Você acha que aquele amigo que te chama pra tomar um chopp todo final de semana, que isso vai te levar a alguma coisa? Seu dinheiro tá indo pro ralo. Pessoa que te oferece uma droga, alguma coisa, tá? Eu vou falar abertamente, nós não somos aqui crianças, né? Se você só ouviu o conselho do tarô, você já tem experiência de vida. Alguém te levando aqui à ilusão, que consome energia, dinheiro, que pode atrapalhar seu status. Cuidado com tentações aí para os homens, mulheres que vêm te prometendo, ai, porque você é lindo e maravilhoso, e no final das contas, não tem nada a ver com você ser lindo e maravilhoso, e tem a ver, sim, com você, com a pessoa tirando vantagem com você. Isso não só para os homens, mas também para as mulheres, tá? Tomar cuidado para um cara aí querendo te controlar, mostrando que tem posse. Às vezes a pessoa tá te prometendo mundos e fundos, dizendo que te ama, que é uma pessoa rica, de posse, nananã, e no final é mentira. Totalmente mentira. Enganação, tá? Essa pessoa tá com você com os interesses financeiros, com interesses aqui bem obscuros. Ela não mostra tudo que ela é. E aí, eu falo que a torre vem porque essa torre tá aqui, ela tá falando realmente desse resultado que eu tô aqui insistindo pra vocês. Pode ter que já passaram por isso, né? Já passou por isso. E aí, o que aconteceu? A torre veio, acabou com a situação, veio a Clara, tudo que estava acontecendo, e aí você ficou a Deus dará sem saber o que fazer. Sem saber até para quem recorrer. E aí pode ser você aqui nessa situação pedindo ajuda. E aí é você aqui sem ter forças, se sentindo sugado, né? Mas entenda que sim, para você ter
essa reequilíbrio de energias, você vai ter que deixar para trás o que deu errado, o que aconteceu aí e seguir em frente. Porque isso é a vida, gente. A vida é isso. Olhar pro passado não leva a gente a nada. Olhe pro que você tem, tá? Ai, Ana, errei. Realmente doeu o dinheiro. Sabe o que você faz? Liga pra pessoa e fala assim, ó, fulano, sabe aquele dinheiro que eu te dei? Obrigado. Não precisa devolver, não. Fica pra você aí de doação, de presente. Tamo certo por aqui. Mas nunca mais me pede nada que eu não vou te fazer, eu não vou te dar mais nada, não. Entendeu? Aí você corta a pessoa e vai seguir sua vida. Pra evitar a fadiga, evitar o desgaste, tá? E evitar que essa pessoa venha a seu recurso novamente, achando que você é um bobão, uma bobona. É. Ai, gente, complicado. Esquece, fez errado? Deu, já era. Aqui é casa perdida. Deixa pra lá, segue em frente. Pega o que você tenha. Eu sei de Copas tá aqui pra isso. Porque o cara fica olhando, ai meu Deus, fui idiota. Nossa, agora que eu vi a leitura, nossa, o tanto que eu fui idiota mesmo. Não adianta chorar o leite derramado. Abre mão, se liberta disso. Fala, Deus, eu construí essa riqueza, fiquei bom agora. Agora eu vou ter que ser bom mesmo de ir lá e correr atrás desse dinheiro que eu achei que eu não tinha nada pra fazer e que agora não tem. E aí você precisa. Agora tem a motivação que você precisava. Correr atrás de um novo dinheiro, porque aquele lá que você gastou, as coisas que você bebeu, as coisas que você comemorou, com as pessoas erradas que não tinha nada a ver, aí já se ferrou. Entendeu? Aquilo ali já foi, aí você vai ter que fazer outro dinheiro, outro patrimônio, outra coisa. Né? É assim. É. Assim mesmo. Se você é dono de empresa, alguma coisa, aqui você contratou gente que te rouba, gente que te engana, manipula, que tá lá, mostra pra você um resultado, na verdade, nada a ver com aquilo. Tomar cuidado com isso também, tá? Contratações erradas, pessoas tóxicas na sua energia. E as coisas aí desabando na sua cabeça, porque você sabe que a coisa não tá tão boa assim. Você tem essa noção. Ah, deixa eu aproveitar a energia aqui com um pouco da área amorosa, né? Porque isso aqui tá muito geral, pode ser qualquer área, gente. Coloquem aí como vocês puderem, né? Tem muita gente, não tem como saber. Só numa energia particular. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vamos completar aqui. É, totalmente a ver com as suas parcerias. Ó. As coisas vão vir à tona, tá? Se alguém aí... Ih... Tá, pois bem. Apego, você é apegado, né? Vamos falar de amor aqui, tá? Ixi, tá. Aí essa energia toda que eu te contei aqui da enganação, de você se doando pra alguma coisa que não tem nada a ver, que essa doação aí tá sendo ingênua da sua parte, mostra assim aqui, ó. Isso tudo tá acontecendo aqui, ó. Principalmente eu vou falar de amor. Na sua questão amorosa, é porque você tá muito apegado a uma situação. Apegado a uma situação, uma parceria que você fez aí, parece que não, é bem fresca essa parceria, né? Recente. Recente esse amor aí que você tá vivendo, de oba-oba, você dando tudo pra pessoa, a pessoa te enganando, essa pessoa tem um grande segredo aí que você não sabe. E aí, como eu tenho a torre lá em cima, é sinal que você vai descobrir. Tem uma pessoa, vocês estão passando um triângulo amoroso, gente. Ai, ai, ai. Pessoas boas, né? Vão lá, faz tudo, parceiro, compra até camisa. Eu vi que alguém comprou recentemente aí pra essa parceria nova, pra esse amor novo. Você for lá comprar uma camisa ou um tênis, o que foi que você comprou pra essa pessoa? Encantado, né? Que está apaixonado, apaixonada. Comprar aí um presente caro, deu pra pessoa. Apegado na ilusão de que tem um relacionamento. Mas essa pessoa te esconde uma coisa muito, muito grande. Ela tem uma outra pessoa na vida dela. Ai, ai, ai. Tem outra pessoa aí nesse rolê, as coisas vão terminar, tá? A casa vai cair, vai ter um corte muito grande aí dessa relação. Não dura por muito tempo, essa situação aqui vai ser insustentável. A pessoa tem o objetivo de sugar de você o máximo que ela pode ir embora. Então, grande. E aqui eu vejo, isso tudo é porque você chamou muita atenção. Chamou atenção pela prosperidade que você mostrou. Aí eu te falo, a sua prosperidade financeira, você precisa ficar mostrando para as pessoas que você é tão próspero assim? Porque você só toma, olha aqui. Se você não tem discernimento de filtrar as pessoas que estão ao seu redor, olha o que acontece. Mostrou demais e agora a torre vai cair na sua cabeça. Muito status aqui, né?
Eu até percebo que tem algumas pessoas que ficaram fragilizadas com esse novo relacionamento, porque tinham encerrado, aí tiveram um término doloroso, aí alguma coisa estavam tentando superar um passado, né, um luto, e pode ser alguém que ou teve o parceiro que faleceu e estão tentando seguir em frente, né, ou pode ter sido alguém que terminou um relacionamento há um bom tempo e tinha dificuldade de se relacionar, e aí entraram nessa fria aqui. E essa pessoa que está lidando é uma pessoa muito inteligente. Ela tem uma energia feminina de intuição, de saber onde ir, de falar o que você quer. E é por isso que te encantou tanto. Mas ela não te contou tudo do que ela é e ela só quer status e tirar proveito. Então você tá comprando presentinho. Se você comprou aquele presente lá no shopping que você foi comprar pra dar pra essa pessoa aqui, pra esse ser iluminado, nem dá o presente, tá? Já sabe que a coisa vai ficar feia. Guarda o presente e aí você guarda esse vídeo e me manda uma mensagem falando assim: nossa, realmente você falou tudo e eu me lasquei. Ou então você pode falar assim: não, eu quase me lasquei, o seu vídeo me salvou, eu consegui sair dessa situação. Porque você me avisou com antecedência. Ou você pode me falar assim: nossa, passei por isso e nossa, realmente, como eu vi que a energia não estava favorável, eu ia sofrer, nem sofri por aquilo, seguir em frente, fui seguir minha vida em diante, seguir minha vida, tá? Sem ficar olhando muito para os meus erros, porque a vida é assim. A gente passa por situações para aprender. O crescimento, ele não é opcional na nossa jornada. Porque o aprendizado é obrigatório. Se você não aprende com essa situação, vem uma outra situação e faz você aprender até você crescer. Entendeu? Então aqui, cortes muito fortes, tá? Cuidado aí com a sua bondade toda, que não vai te levar a nada, infelizmente. É a nossa realidade. Espero poder ter te ajudado de alguma forma. Fica firme, siga em frente. Não interessa os erros que você cometeu. Você não é o seu erro. Foi só uma fase da sua vida. Segue em frente, tá? Fique esperto pro próximo. Beijos iluminados. Obrigado por terem assistido.